Bom dia, boa tarde ou boa noite. O meu nome é Sabrina Stefanello, eu sou médica psiquiatra e hoje nós vamos falar sobre os estabilizadores do humor dentro do conjunto de aulas sobre psicofarmacologia básica. Deixa eu compartilhar meus slides com vocês para ficar mais fácil, inclusive, a compreensão. Bom, como nós vamos falar de estabilizadores do humor, acho que o primeiro estabilizador do humor, inclusive o primeiro estabilizador do humor descoberto, é o lítio. Ele é um bom estabilizador do humor, bastante conhecido, e o fato dele ter esse tempo todo de disponibilidade faz com que a gente conheça bastante sobre o que isso causa do ponto de vista de efeito nas pessoas. Por outro lado, não se desvendou e não sabe exatamente em todos os locais que o lítio atua. Se sabe que ele tem uma ação bastante complexa e ele age em pelo menos 3 sistemas de neurotransmissores. Então, o sistema serotoninérgico, noradrenérgico, do glutamato, GABAérgico e dopaminérgico. E também está relacionado à plasticidade neuronal, ou seja, ele estimula com que se formem novos caminhos neurais no nosso sistema nervoso central. O lítio como estabilizador do humor, ele é usado como estabilizador do humor, ele é bastante utilizado e ele também pode ser utilizado como um potencializador de antidepressivos. Eu deixei essas ondinhas com cores, inclusive, para vocês se lembrarem e para só fazer essa recordação que o humor é aquele basal, é o nosso constante, é como que, em geral, nós somos no dia a dia. Só para tomar cuidado para diferenciar do afeto, que do ponto de vista de terminologia técnica, o afeto está relacionado a como a gente reage a algo que acontece, por exemplo, em determinado momento. Então, a nossa reação, conforme algo bom ou ruim acontece na nossa vida, tem muito mais associação com o nosso afeto. O nosso humor é qual é o nosso estado. Então, tomar cuidado para não fazer esse tipo de confusão na hora de avaliar. É importante considerar e lembrar que o lítio é um medicamento que tem uma janela terapêutica pequena. Ele vai, dependendo do laboratório e do que o laboratório usa para fazer essa dosagem sérica, mas a média é de 0,6 a 1,2 miliequivalente por litro. Ou seja, para o lítio funcionar, em geral, ele precisa estar entre 0,6 e a 1,2. E essa é uma janela segura, de um modo geral, para uso do lítio. Para ter seu efeito, pelo menos como estabilizador do humor. E aí isso faz com que a gente precisa ter muita atenção, porque se a gente ultrapassa esses valores, e em geral as pessoas já começam a manifestar sintomas de intoxicação quando você ultrapassa, ou às vezes até nem precisa ultrapassar, pessoas mais sensíveis já podem começar a ter alguns efeitos colaterais, o lítio pode ser letal. Então, precisa fazer a dosagem da litemia sérica. Qual é a recomendação para fazer essa dosagem? Que a pessoa esteja fazendo uso da dose regularmente por pelo menos 7 dias. E aí sim, depois disso, com a dose estável, você faz a dosagem sérica. Então, não adianta fazer a dosagem assim que você começa o tratamento. Precisa dar um tempinho para essa dose estabilizar. Se você fizer mudanças no tratamento ou na dosagem, depois que atingiu a mudança necessária, a dosagem que você estava pretendendo alcançar, é importante aguardar e fazer a litemia novamente. Uma vez que estabilizou, o recomendado é que depois você faça pelo menos a cada 6 meses a litemia. Ou diante de alguma mudança, alguma queixa, alguma outra circunstância, ou às vezes pode ser até a entrada de um novo medicamento. Então, queria chamar a atenção para quais são os sintomas que aparecem no quadro de intoxicação. Tremores costuma ser um dos primeiros sintomas que surgem.
vômitos, diarreia, ataxia. Você já percebe, por exemplo, quando a pessoa está entrando, andando e que não consegue nem andar direito, alteração do nível de consciência e sedação. Então, os efeitos são consideráveis, pode ser muito grave e pode colocar a vida da pessoa em risco. O lítio tem uma eliminação quase exclusivamente renal. Portanto, é muito importante atentar para situações clínicas que diminuam a excreção renal. E aí considerar e ponderar se vale a pena usar este medicamento nesses casos. O lítio também tem uma série de interações medicamentosas com outros medicamentos, principalmente aqueles que dependem da excreção renal. Então, os inibidores da enzima conversora de angiotensinogênio, anti-inflamatórios não esteroidais, diuréticos tiazídicos, e aqui vocês já estão percebendo que tem vários medicamentos que são bastante utilizados na prática clínica, então precisa ter atenção e acender no mínimo uma luz amarela diante de alguma dessas situações. Esses medicamentos, em associação com lítio, podem alterar a concentração do lítio. E aí, aqui vai uma outra dica. Existem vários aplicativos que vocês podem baixar no celular, boa parte deles são em inglês, em que você não precisa pagar, que eles são gratuitos e que a parte em que você checa os medicamentos, as interações entre os medicamentos costumam ser desbloqueadas gratuitamente. Então, Medscape e Hippocrates são dois desses. Existem também aplicativos nacionais, em que você daí consegue procurar pelo nome do medicamento, da substância ou do medicamento nacionalmente, que se usa aqui no nosso país, então em português, facilita um pouco para quem não tem familiaridade com a língua inglesa. Normalmente, daí, esses aplicativos são pagos, mas vale a pena porque é muito mais fácil, você consegue colocar a lista de medicamento que está sendo usada no aplicativo e verificar quais são as possíveis interações. Do ponto de vista de contraindicação de uso, insuficiência renal grave, em geral, se contraindica o uso do lítio. O lítio, assim como comentado, tem seu metabolismo praticamente todo renal, e aí, por conta disso, é importante fazer a dosagem sérica da litemia. Então, de pelo menos semestral, depois que a pessoa já estiver fazendo o uso regular. Ele está associado a ganho de peso, e é importante lembrar também que ele está associado a hipotiroidismo. Então, precisa ficar em alerta e fazer dosagem anual do TSH, porque ele interfere com a captação do iodo. E, às vezes, isso pode, inclusive, atrapalhar o teu tratamento e fazer com que seja difícil diferenciar o que é que está acontecendo. Por quê? Porque hipotiroidismo tem também relação com sintomas depressivos. Então, é importante lembrar que se alguém está fazendo uso de lítio, pode evoluir com alteração da tireoide e ter hipotiroidismo. Esse hipotiroidismo pode ser tratado caso se considere prós e contras e se decida que é melhor manter o uso do lítio, então você pode fazer a reposição hormonal, ou você pode também, dependendo da situação, considerar uma retirada devagar, preferencialmente do lítio, e aí depois mais para frente reavaliar, isso costuma reverter. Então, às vezes tem pessoas que escolhem, optam por trocar de estabilizador no humor. O lítio também está associado a alterações da condução cardíaca, então pessoas também maiores de 50 anos se recomenda que faça um eletrocardiograma e que se avalie. Eu deixei aqui uma outra questão, que é em relação ao lítio e suicídio, porque hoje em dia a gente tem visto várias pessoas introduzindo lítio e por uma enorme discussão que se tem em relação ao seu possível potencial como uma propriedade que diminuiria o suicídio. Eu queria chamar a atenção e trazer um aspecto principal dessas pesquisas, que é o foco em pessoas que têm um transtorno bipolar diagnosticado e que estão em tratamento com lítio, e pessoas que estão em tratamento com outros estabilizadores do humor. De um modo geral, quando você compara esses grupos, as pessoas que estão em tratamento com lítio tiveram menos suicídio.
Portanto, se você tem alguém que tem o diagnóstico de transtorno bipolar, assim, é mais um indicativo de que o lítio é um bom estabilizador do humor. Então, ele parece se destacar, inclusive, em relação a vários outros estabilizadores. Mas fica o alerta que é o seguinte: o lítio, como a gente acabou de ver, tem uma faixa terapêutica estreita. Você vai precisar tomar cuidado com isso. Se você tem alguém que tem um risco alto para suicídio, tome cuidado com quais são as medidas de proteção que você está tomando e o que é que está sendo oferecido de acompanhamento para essa pessoa. Porque se você simplesmente prescrever o medicamento e ela sair com um monte de cartela de lítio na mão, esse medicamento pode ser usado contra ela mesma. Então, precisa tomar cuidado da forma como o medicamento vai ser usado e quais outros cuidados do ponto de vista de cuidado clínico mesmo, de oferta de tratamento que está sendo oferecido para essa pessoa. Então, fica este alerta em relação ao lítio e suicídio. Seguindo em relação aos estabilizadores do humor, é importante falar sobre o valproato de sódio, ou ácido valproico. É uma classe de medicamentos que teve aprovação pelo FDA, que é a agência estadunidense para mania, para episódios maníacos, em 94. É um medicamento que inicialmente foi aprovado para tratamento de epilepsia, então ele também é chamado de anticonvulsivantes, e funciona também para profilaxia de enxaqueca. Ele atua em moduladores de canais de sódio, aumentando o GABA. E eles têm bastante interação medicamentosa, principalmente por conta de sua metabolização hepática e indução enzimática. É importante considerar, e eu deixei uma série de imagens aqui para um alerta de evitar o seu uso na gestação. O ácido valproico e o valproato de sódio estão associados à má formação do tubo neural. Então, se você tem alguém ou acompanha alguma pessoa que é mulher ou que planeja, que está querendo engravidar, vale a pena considerar, reavaliar e talvez planejar isso. Então, tomar cuidado em relação à gestação. E na amamentação, vários desses medicamentos podem passar para o leite materno. Tem um site que vale muito a pena, se tiver alguma dúvida, consultar, que se chama Elactância. Lá você consegue obter informação de praticamente todos os medicamentos, se tem passagem para o leite materno ou não, se você está considerando usar um medicamento durante a gestação, que depois permita também uma possível amamentação, é um local que dá para obter todas essas informações. Ainda em relação ao valproato de sódio, ácido valproico, precisa lembrar que ele está associado a um ganho de peso, aumenta a sedação, então pode dar sono, está associado à ataxia, à medida que, inclusive, essa dose vai aumentando, e dor epigástrica. Tem uma apresentação em particular dele que as pessoas descrevem como que é a dosagem de 250 miligramas, que é quase como se fosse uma bolinha meio gelatinosa, e as pessoas que fazem uso desse medicamento às vezes até falam, elas contam assim, é como se eu sentisse aquela bolinha abrindo, explodindo e dá uma dor. Então, às vezes, uma forma de evitar essa dor epigástrica é fazer a ingestão depois de ter se alimentado com alguma coisa. Eles podem causar hepatotoxicidade, ou seja, pode causar lesão hepática, então é importante fazer controle anual também. E estão associados também, não é super frequente, mas tem relação com anemia, trombocitopenia e supressão medular. Ou seja, todos os componentes do nosso sangue podem ser afetados com o uso do valproato de sódio, ácido valproico. Também tem associação com alopécia, queda de cabelo, às vezes isso é uma das queixas que as pessoas vêm e reclamam, que começaram a usar e logo depois perceberam que começaram a perder cabelo. E também tem risco de pancreatite. Eu não estou esgotando todos os possíveis efeitos adversos, estou chamando a atenção para alguns, que são os mais frequentes, e para outros que são alguns efeitos
relativamente graves e às vezes que a gente não percebe ou não leva muito em consideração. Seguindo, tem um outro estabilizador do humor, que é a carbamazepina, que também inicialmente foi aprovado e descoberto como um anticonvulsivante. A carbamazepina, como estabilizador do humor, costuma ser usado em uma dosagem entre 800 a 1.200 miligramas por dia. Foi aprovado para transtorno bipolar pelo FDA em 2005. Também causa indução enzimática, tem metabolismo hepático, portanto, é um medicamento que é importante fazer checagem de interação medicamentosa. A sua dose tóxica está associada a um quadro que é bastante característico, e em geral você não tem muita dúvida quando a pessoa chega apresentando esse tipo de comportamento. Então, alguém com ataxia, visão dupla, incoordenação motora e nistagmo, costuma ser, em uso de carbamazepina, é intoxicação pelo uso do medicamento. Em geral, a diminuição ou retirada do medicamento faz com que isso melhore e você reverte esse quadro. A carbamazepina também pode diminuir a condução cardíaca, assim como os antidepressivos tricíclicos. Então, também tem este alerta. Cuidado em pessoas que têm história de algum problema cardíaco, principalmente alterações da condução. Evitar também o seu uso na gravidez, porque também tem relação com má formação do tubo neural. A carbamazepina tem várias coisas semelhantes com o ácido valproico, então fica um pouco mais fácil de gravar. Também está relacionada a um possível ganho de peso, é hepatotóxica, então é importante fazer um controle anual, e também está relacionada a anemia, trombocitopenia e supressão medular. E às vezes precisa lembrar que essa pode ser uma alteração do exame, que nem sempre as pessoas lembram de checar quais são os medicamentos que aquela pessoa está fazendo uso. E aí, às vezes, passa despercebido que faz uso crônico de carbamazepina ou ácido valproico, e isso pode estar relacionado. Então, lembrar que essas alterações podem advir do uso dos medicamentos. E está também associada a reações dermatológicas. E aí, aqui, existem algumas reações dermatológicas que podem ser muito graves e comprometer colocar a vida da pessoa em risco. Então, alertar que se a pessoa tiver alguma alteração, apresentar rash, é importante que ela volte, reavaliar, acompanhar, ver o que é que está acontecendo e ponderar se é o caso de manter ou não a droga. Por quê? Porque tem vários relatos e associação, apesar de raro, da carbamazepina causando síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica. Ainda entre os estabilizadores do humor, a gente tem a lamotrigina, que hoje em dia tem sido cada vez mais utilizada. A dosagem em geral, média recomendada por dia é de 200 miligramas em monoterapia, mas às vezes ela pode ser usada como um medicamento adjuvante no tratamento de transtorno bipolar, por exemplo. Ela é aprovada justamente para o tratamento de transtorno bipolar e para esse tratamento de manutenção. A sua atuação é em moduladores de canais de sódio e ela vai diminuir a liberação do glutamato. E aí o alerta em relação à lamotrigina é principalmente rash cutâneo também. Em 10% dos casos isso vai acontecer, então não é baixa esse possível efeito colateral. Então aqui é uma imagem só para vocês verem de como é que costuma ser esse rash cutâneo. E, inclusive, pode ter apresentação de quadros muito mais graves desses efeitos. Então, assim como eu comentei agora há pouco da carbamazepina, a lamotrigina também pode causar Stevens-Johnson. Ela está relacionada, à medida que você vai aumentando cada vez mais a dose, você pode ter sedação, visão dupla também, tontura, ataxia e náusea, e isso é dose dependente. Então, é de efeito do medicamento, quanto mais você aumenta a dose, maior a chance disso
da pessoa apresentar. Ela também está associada a discrasias sanguíneas e a meningite asséptica. Não são frequentes, mas são descritos e podem acontecer. Em relação aos estabilizadores de humor, a nossa aula se encerra aqui. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada.